Trabalhar para o próprio desenvolvimento e, ao mesmo tempo, da comunidade. Se um cresce, todos crescem. Um negócio em que os donos são os próprios trabalhadores. Você já sabe do que eu estou falando? De cooperativismo, modelo social econômico que surgiu na Inglaterra no século XIX. E a partir de hoje, o Diário Regional exibe uma série especial, Cooperar, Unir para Possibilitar. Na primeira reportagem, você vai ver como as cooperativas surgiram e como esses ideais sobrevivem até hoje. Tem a ver com a ideia de reciprocidade, fazer pelo outro, receber de volta e assim crescer como parte do todo. Não está entre as datas históricas o momento em que se percebeu que é preciso agir em grupo para multiplicar as oportunidades. Ninguém sabe o dia, mês ou ano em que o homem notou realmente que precisava de outro homem para evoluir. Mas existem dados históricos que apontam para o momento em que essa necessidade de agir em grupo se tornou um modelo socioeconômico, conhecido e utilizado até hoje. Em 1844, Inglaterra pós-Revolução Industrial. Homens e mulheres que se viram tomados pelo desejo de controlar o mercado. Criaram a primeira cooperativa da qual se tem notícias, a Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale, que existe até hoje. Tecelões que estavam excluídos da sociedade pela Revolução Industrial, pela máquina a vapor, aquele negócio todo, e se organizaram numa cooperativa que deu certo. O cooperativismo, esse que surgiu lá no século XIX, é a união de pessoas com objetivos e necessidades em comum a fim de produzir algo, prestar serviços ou consumir produtos com determinadas vantagens que não teriam se estivessem sozinhas. Mas não é só isso, existem alguns outros princípios fundamentais que regem o cooperativismo. A cooperativa é um momento de base, vem de baixo para cima. Então, para que ela seja exitosa, 3 condições são necessárias. A primeira condição é que ela seja sentida pelos futuros cooperados como uma necessidade. Se a cooperativa não for necessária, não faça. Segundo, é uma empresa, tem que ser viável economicamente. Não é uma sociedade de poetas mortos, não é uma coisa romântica, não é um clube, é uma empresa, então tem que ser viável. E terceiro, tem que ter espírito associativo e liderança para isso. Sem essas 3 condições, não faça cooperativa. Ou seja, a cooperativa é uma sociedade em que o foco é cada um dos integrantes. Se não houver cooperação de todos, o conceito se perde e os resultados não aparecem. Se houver corrupção, se houver má-fé, se houver desvio de conduta, a cooperativa vai para a vala comum das instituições fracassadas. A grande possibilidade que a cooperativa fornece ao cooperado é a inserção no mercado. Nós temos aqui, exemplo, uma cooperativa agropecuária fundada na Serra da Ibiapaba, é a primeira cooperativa de produtores orgânicos do Ceará. Aqueles pequenos produtores isolados lá na Ibiapaba tinham uma dificuldade muito grande de ir para o mercado. Hoje, não tem mais. João Costa Gomes é presidente da Coapoi, Cooperativa dos Agricultores de Produtos Orgânicos da Ibiapaba. São 31 cooperados de São Benedito, Guaraciaba do Norte e Croatá. Antes da criação da cooperativa, faltava organização, o que refletia nos baixos lucros. Plantava de acordo com o que o mercado exigia, mas como não estava organizado, todo mundo plantava a mesma coisa. Enchia o mercado e o preço se acabava, ia lá para baixo. Depois da Coapoi, fundada em 2015, muita coisa mudou. Conseguimos contactar com mais mercados, já tem gente procurando a gente, até de outros estados, já para comprar através da cooperativa. O mapa do cooperativismo vai redesenhando um Brasil feito a várias mãos. Saímos da região serrana cearense para o segundo maior estado brasileiro, o Pará. A região de natureza rica, cultura forte e sabores intensos também aposta no trabalho em parceria. O desejo pela inovação e pela redução de custos motivou um grupo de pessoas a investir no poder do meio ambiente. Surgiu então a Cooperativa Brasileira de Energias Renováveis. Eles queriam produzir a energia que consomem de maneira sustentável e barata.
e conseguiram. Nós conseguimos o apoio da Confederação Alemã das Cooperativas, que é a irmã da OCB na Alemanha. Que tipo de apoio? Eles deram um estudo de viabilidade, dizendo que era possível montar uma usina solar fotovoltaica no modelo cooperativo. E assim foi feito. Conseguimos, num curto espaço de tempo, definir o modelo, superar algumas barreiras e instalar a usina e começar a compensar a energia. Hoje, os membros da Cooper são produtores e consumidores de energia. Nós somos não só consumidores de energia, nós somos produtores e consumidores, que é uma palavra nova que é prosumidores. Do cultivo de produtos orgânicos à produção de energia renovável, negócios que deram certo por meio de cooperativas. As vantagens são tantas que o desejo é ir além. Não só melhorar a qualidade de vida, como também dobrar essa quantidade de produtores, convertendo mais gente para vir para o nosso meio. Nós fizemos pequeno para entender e agora nós estamos finalmente no planejamento para expandir e temos mais 500 cooperados, né? Então é uma coisa que a gente tem certeza que vai crescer muito. Amanhã você vai ver que as cooperativas estão muito mais presentes no seu dia a dia do que você imagina. Nós vamos mostrar em que áreas elas atuam e como está o cenário aqui no Ceará. O Brasil tem cerca de 6.800 cooperativas. No Ceará são pelo menos 132 unidades ativas. Mas onde elas estão? Em que setores elas atuam? Para você que pensa que só a agricultura desperta o espírito cooperativista por aqui, está enganado. Hoje, em mais uma reportagem da série Cooperar, Unir para Possibilitar, você vai ver como está o cenário do cooperativismo no Ceará e em todo o Brasil. Você lembra qual a última vez que consumiu algum produto ou fez uso de um serviço fruto do cooperativismo? Provavelmente não faz muito tempo. Isso porque a gente pode até nem perceber, mas as cooperativas, estão por toda parte. No Brasil, são mais de 6.800 registradas na OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras. São pelo menos 11 milhões e 500 mil associados e uma média de mais de 340 mil pessoas empregadas diretamente pelas entidades. Mas em que setores da economia elas estão? No Brasil, existem 13 tipos de cooperativas: as de consumo, as sociais, as de trabalho, cooperativas educacionais, de transporte, agropecuárias, de saúde, de crédito, cooperativas habitacionais, de produção, de infraestrutura, de mineração e de turismo e lazer. Uma evolução e tanto desde que as primeiras instituições começaram a chegar no Brasil. Com o desenvolvimento econômico surgem os problemas socioeconômicos e aí se percebe a criação das cooperativas. Se fala da primeira cooperativa em Minas Gerais, tem gente que fala do estado de São Paulo, mas isso vem muito vinculado com o perfil das pessoas que chegaram no Brasil a partir de então trazendo essa experiência ou ouvindo que existia a possibilidade de se criar uma cooperativa. Atualmente, a maioria das cooperativas brasileiras está nas regiões Sul e Sudeste. Juntas, as áreas contam com mais de 80% do cooperativismo existente no Brasil, um reflexo do legado cultural dos imigrantes que habitaram as regiões. No Ceará, antes de chegar aos centros urbanos, o movimento cooperativista teve início no campo. No passado recente, o cooperativismo do Nordeste e do Ceará especificamente era praticamente rural, era cooperativa agropecuária. Mas hoje o cooperativismo urbano tem se desenvolvido muito. E para você ter uma ideia, o cooperativismo médico, o cooperativismo na área de saúde, né? Nós temos hoje a quinta, sexta empresa, está entre quinta e sexta empresa em faturamento no estado do Ceará. A Unimed Fortaleza é a maior cooperativa do Ceará, maior cooperativa em volume de negócio do Nordeste e é a sexta empresa em faturamento do estado.
Apesar das mudanças, a agropecuária continua sendo um setor de forte atuação cooperativista no Ceará. E o governo do estado tem participação nesse processo. É o caso da empresa de assistência técnica e extensão rural, a Ematerce. O governo do estado do Ceará está investindo só esse ano 154 milhões de reais em projetos produtivos. Todo esse compromisso do governo do estado e o Banco Mundial é para que as pessoas tenham a estrutura coletiva para servir aos indivíduos organizados em cooperativas. O último balanço, feito no final de 2016, mostra que o cooperativismo continua crescendo no Ceará. São 132 unidades ativas. Em 2015, eram 123. Atualmente, a grande maioria das entidades está nos setores de transporte, agropecuária e saúde. Somadas às cooperativas de outras áreas, elas contam com mais de 55 mil associados. São mais de 4.700 empregos diretos gerados por cooperativas no Ceará. Números que devem aumentar ainda mais. Eu considero o cooperativismo cearense hoje um exemplo de persistência, de resistência e de bons resultados. Acho que ele amadureceu muito, ele está muito sólido, ele não é gigantesco, mas ele é sólido e que ele tem uma boa condição de ocupar espaços cada vez mais amplos na sociedade cearense. Eu acho que nós vamos ouvir falar muito mais da presença do cooperativismo na vida das pessoas aqui, daqui para frente. Amanhã a gente fala mais sobre o cooperativismo agropecuário no Ceará. Você vai ver como uma cooperativa transformou a realidade de mais de 100 produtores familiares em Maranguape. A agropecuária é um dos setores em que o cooperativismo é mais forte aqui no Ceará, ficando atrás apenas do de transportes. O último balanço da Organização das Cooperativas do Brasil aponta pelo menos 30 trabalhando com a agricultura e a pecuária aqui no estado. Na matéria de hoje, da série Cooperar, Unir para Possibilitar, nós vamos conhecer um pouco da história da cooperativa cearense de produtores familiares de Maranguape. Ligado à natureza de forma única, o agricultor é gente que se alegra quando a água bate no chão, quando o verde se multiplica, quando a produção dá gosto de ver. Em solos cearenses, esse cenário é sempre incerto. Ano após ano, o homem do campo segue suplicando por um inverno melhor, com mais chuvas. Nos últimos 5 anos, quem vive do que planta em terras cearenses sabe bem das dificuldades enfrentadas. Os anos passados era triste. Nós ia pedir uma pipa d'água para chegar até a gente. Apesar de ser um dos pontos mais críticos da vida no campo, a seca está longe de ser a única dificuldade vivida pelo produtor rural. Ainda mais quando falamos em agricultura familiar. A gente não tinha condição de fazer a preparação da terra, né? Então isso era uma grande dificuldade que a gente tinha. Porque como a gente é distante do asfalto, então, rapaz, para vir um cabo aqui, sabe, é um custo muito alto. E a gente tinha que praticamente dar a mercadoria por essa questão. Nós vendia ao atravessador quando aparecia para comprar. O atravessador ninguém ganhava nada, deixava a metade da mercadoria para ele, né? Ficar só o restante para a gente, não tinha condição de sobreviver com isso. Estamos no assentamento Salgado, no distrito de Amanari, em Maranguape. A história desse lugar começou há 10 anos, com um desejo comum a alguns agricultores aqui da região de ter mais terra para trabalhar. Tivemos muita vitória no começo aqui, nós produzimos muito. Que nós produzimos muita melancia, melão, maracujá. Nós tivemos uma grande produção de maracujá. Cheguemos a perder aí para mais de 40 caixas de maracujá, porque não teve escoamento na época. Nós perdemos para mais de 10 mil quilos de girimum. Foi uma perda muito grande, que era onde a gente ia tentar se aprumar, né?
Depois de anos vivendo a dificuldade do escoamento da produção para o mercado, a grande maioria dos agricultores que vivem aqui decidiu fazer parte da Cooperativa Cearense de Produtores Familiares. As diferenças entre antes e depois da cooperativa chegar no assentamento são muitas. Mudou em vários sentidos, porque a gente sabe hoje, a gente tem essa consciência que tendo produto, a gente tem a cooperativa para comercializar. Porque hoje a gente tem por certo que tendo produto, a gente tem garantia real da comercialização. Não, antes a gente não tinha ajuda, né? Porque a gente não tinha parceria, né? Aí sem parceria, minha filha, ninguém vai para canto nenhum. A cooperativa que transformou a realidade dos agricultores do assentamento Salgado surgiu quando produtores se perceberam não como concorrentes, mas como parceiros. Em 2012, mais ou menos, o governo federal baixou uma portaria que dizia que todos os órgãos públicos obrigatoriamente teriam que comprar 30% da merenda escolar da agricultura familiar. Em 2014, nos reunimos aqui, na época foram 40 cooperados, fundamos a cooperativa e que hoje essa cooperativa ela está com 113 cooperados e acredito que a tendência seja que a cada dia que passa essa cooperativa tenha um crescimento maior. Atualmente, tudo que é produzido pela cooperativa é destinado a órgãos públicos, como é o caso desse lugar, a Escola Arquiteto Rogério Frois, que fica na cidade 2000, em Fortaleza. Aqui, os produtos de agricultores de diferentes cidades do estado se tornam juntos parte da merenda escolar que é distribuída aos estudantes. São chamadas públicas que o governo federal tem a lei da chamada pública, é compra com a agricultura familiar, é feita a chamada nas escolas e a cooperativa participa, vindo a ganhar a concorrência, ela começa a fazer a distribuição direto nas escolas do PENAI. Com o auxílio da lei, ganham os produtores e ganham também as instituições. Para a diretora desta escola, a via de mão dupla tem rendido bons frutos. Incentiva a permanência dos produtores rurais na sua própria terra, né? Evitando que eles se desloquem do interior para a capital, né? Isso proporciona uma alimentação escolar para os jovens das escolas públicas, né? Mais saudável. Do lado de lá, de quem planta e cultiva o que vai parar nas mesas das escolas, há contentamento e desejo de que cada vez mais recursos cheguem ao homem do campo. Para mim é um grande privilégio ser um agricultor. Há 30 anos atrás, a pessoa não queria nem se levar o nome de agricultor. E hoje eu tenho aquele prazer de ser agricultor. Tendo o produto, tendo a água, tendo a saúde, a vontade de fazer e tendo a ajuda da cooperativa, não tem que reclamar não. Amanhã a gente fala sobre outro tipo de cooperativismo, o de crédito, uma alternativa aos bancos com taxas de juros mais baixas, rendimentos normalmente superiores ao do mercado e atendimento personalizado. Quando se fala em instituição financeira, você logo pensa em bancos. Mas você sabia que é possível ter conta corrente, cartão de crédito, fazer empréstimos e financiamentos em cooperativas? São as cooperativas de crédito. Apesar das semelhanças, elas são muito diferentes dos bancos. Os donos não são investidores, mas sim os próprios cooperados. No caso dos bancos, o resultado financeiro é distribuído entre os investidores de acordo com o volume das ações. Já as cooperativas dividem entre os cooperados ou reinvestem o dinheiro na própria cooperativa. É o que você vai ver agora em mais uma reportagem da série Cooperar, Unir para Possibilitar. Quem vê o entra e sai de gente nessa clínica em Fortaleza nem imagina que toda essa estrutura partiu de um desejo comum de 3 colegas de profissão. A gente trabalhava em conjunto com mais 2 dentistas, né? Cada um na sua especialidade, a gente trocava pacientes, cada um no seu consultório, alugado. E a gente começou a criar um sonho de construir uma clínica onde a gente pudesse trabalhar em conjunto
Da vontade de abrir um espaço próprio até a concretização da clínica teve muito chão. Foi preciso driblar toda a burocracia, até que no meio da busca pelo modelo ideal, Daniel e os sócios receberam uma dica que abriu novos caminhos. Fomos indicados por alguns colegas médicos e dentistas a conhecer a Unicred, porque a gente precisava de um valor para poder fazer esses investimentos. Construímos o primeiro pavimento dessa clínica, na Vita Clinic, com 9 salas, juntamente com o apoio da Unicred. 5 ou 6 anos depois, a gente fez ampliação com o segundo pavimento, com mais 8 salas que estão concluídas e hoje todas elas estão alugadas. Foi assim que começou a história de Daniel com o cooperativismo de crédito. Entre as cooperativas brasileiras, as de crédito somam o maior número de associados do país. A do Daniel é a maior do estado e é ligada a um sistema nacional. A Unicred surgiu de um grupo de médicos, ainda dentro da Unimed Fortaleza, que tinham necessidade de fomentar suas atividades médicas, a compra de aparelhos, investimentos em clínicas e hospitais. E aí procuravam uma experiência fora para trazer aqui para o estado do Ceará. Esse cooperado conhece bem a instituição. Foi o segundo presidente do Sicredi quando a cooperativa ainda era ligada a outro sistema nacional e se chamava Unicred. Começou muito tímida, muito acanhada, como toda instituição que quer crescer num embasamento sólido. E posteriormente foi criando ampliação de várias unidades. De lá para cá, muita coisa mudou. A cooperativa não é mais formada apenas por profissionais de saúde. Pequenos empresários também podem participar. É o caso do Davi, que tem um escritório de advocacia e hoje faz a maior parte das transações financeiras por aqui. Meus pais têm conta aqui há bastante tempo e depois que eu completei 18 anos, eles me trouxeram para conhecer e eu resolvi ficar porque eu gostei muito do atendimento, da forma como o gerente lida com as suas finanças, a questão da taxa de juros. Foi justamente depois de perceber as vantagens de ser associado à cooperativa de crédito que o Daniel se tornou também parte de uma outra cooperativa. A Uniodonto ela tem uma carteira de clientes muito grande, né, principalmente aqui em Fortaleza, e você ser um cooperado da Uniodonto dentro da classe é muito bom isso. Mostra que você tem uma certa competência, digamos assim. E com certeza traz clientes, né, através da cooperativa. Hoje, além de ser membro da cooperativa de crédito, é também um dentista que presta serviço nos moldes cooperativistas. A entidade da qual faz parte, a Uniodonto, tem tradição nacional. Sempre tive essa vontade de participar da Uniodonto, porque a gente sabe que a Uniodonto é uma cooperativa muito forte. O fato de ser cooperativa é a mesma coisa de dizer que você é dono da empresa, você tem um pedacinho da empresa ali, né, como um todo. Há 45 anos no Brasil, a cooperativa que começou em Santos, no estado de São Paulo, chegou no Ceará a 27. Hoje, o número de cooperados em solo cearense chega a 850. São dentistas de diferentes especialidades espalhados por vários dos 184 municípios do estado. A grande vantagem em relação às concorrentes é que nós estamos presentes praticamente em todas as cidades do interior do estado. Nos grandes centros a gente mantém um núcleo de atendimento, como esse que vocês estão aqui hoje, e a nível de Brasil a gente atende intercâmbio, ou seja, se você tiver com uma dorzinha de dente lá no Acre ou no Rio Grande do Sul, você vai ser atendido pela Uniodonto. Eric, cliente da cooperativa, está contente com o serviço prestado. É rápido, é bem tranquilo, às vezes dói um pouquinho. Quanto ao Daniel, esse aí nem pensa em deixar de ser, além de dentista, cooperado em 2 setores diferentes. Com a formação da cooperativa de crédito também fortaleceu essa decisão de participar da Uniodonto. Depois de falar sobre a história do cooperativismo e sobre o cenário atual no Brasil e no Ceará, na última reportagem da nossa série especial, você vai ver quais são os próximos passos do cooperativismo. Aqui em Fortaleza já existe a ideia de montar uma cooperativa de músicos. Você vai ver amanhã aqui no Diário Regional. Essa semana a gente tem falado sobre cooperativismo aqui no Diário Regional. Você viu como o ideal surgiu e se desenvolveu no Brasil, especialmente no Ceará.
Falamos sobre cooperativismo na agropecuária, na saúde e até cooperativismo de crédito. Áreas onde o modelo se consagrou. Mas qual o futuro do cooperativismo? Hoje, na última reportagem da série Cooperar, Unir para Possibilitar, você vai ver que o cooperativismo que surgiu no século XIX ainda é capaz de se reinventar. Aqui mesmo no Ceará já existem planos para fundar uma cooperativa de músicos e até de organizações não governamentais. A música, capaz de elevar o ser humano a outras camadas da existência. Arte transcendental. A combinação de notas em uma harmonia pode mudar a vida de quem se deixa envolver verdadeiramente. Aconteceu com a Maíra e com o irmão dela, Axel, quando receberam a chance de estudar a arte do fazer musical. Professores que nos deram bolsas de estudo do ensino de música nas escolas particulares. Maíra e Axel não guardaram só para eles o que aprenderam, fizeram questão de compartilhar. Moradores do bairro Novo Mundubim, os irmãos decidiram repassar o conhecimento para a comunidade. Foi aí que surgiu o projeto Acordes Mágicos. Antes do projeto, não precisava nem chegar na esquina, bastava pôr a cabeça para fora de casa, né? Você era assaltado ou você via pessoas usando drogas no meio da rua, você não, se você fosse pai, jamais você ia deixar o seu filho brincar no meio da rua. Então, junto com a minha irmã, né, a gente resolveu fundar um projeto social com música, né? Se os acordes são mágicos, eles têm poderes para transformar não só o bairro do Novo Mundubim, mas todo o estado. Foi o espírito de cooperação que levou os irmãos Axel e Maíra até um grupo de músicos e produtores que querem fortalecer a música no Ceará. Como que eles pretendem fazer isso? A cooperativa ela não só vai influenciar na questão de formação do músico, mas também após a formação dele, onde ele já vai ter um lugar fixo para ir atrás de... Porque às vezes as pessoas vão atrás de emprego, quando se é músico, e acaba sendo frustrado porque não encontra. Mardônio é diretor da Quitanda das Artes, uma agência e produtora cultural, e está entre os membros do cenário musical cearense que acreditam e apostam na formação de uma cooperativa de músicos. A gente tem um lugar de referência que una artistas e uma base concreta que possa dar suporte a ele, seja estúdios gratuitos ou a preço justo, né? Seja também a comercialização do seu show, da sua aula, né? Daquilo que ele tem para vender, que é o trabalho no universo da música, a gente tem como inserir esses jovens no mercado de trabalho. A Cooperativa dos Músicos não é a única em processo de formação em Fortaleza. Entre as futuras instituições está a Cooperbem. A ideia é unir organizações não governamentais para dar mais projeção às entidades do terceiro setor. Dado decidiu fazer parte dessa luta com bastante propriedade de causa. Isso porque ele mesmo havia fundado com amigos o Instituto Povo do Mar. O IPOM surgiu em 2010, a gente tem 7 anos aí, e surgiu com a verdadeira vontade dos seus fundadores em ajudar uma comunidade, a comunidade do Serviluz. E a gente surfava no bairro, né? A gente quer ajudar o aluno a ser um ser humano melhor. Aqui, as crianças das comunidades do entorno da Praia do Futuro têm acesso a atividades culturais, aulas de inglês, esportes, aulas de informática, tudo fruto de uma vontade tornada realidade que hoje transforma vidas. Mudou um pouco da comunidade porque
é uma coisa melhor para as crianças da comunidade. Ficavam no meio da rua, que era muito perigoso, e tirou um pouco das crianças do meio da rua. A criança que participa do IPOM, que a mãe vem, acompanha, ela sente em casa as mudanças, desde o comportamento, desde as atividades que elas levam para casa que foram realizadas no projeto, e o desenvolvimento, né? E também, principalmente, a questão da consciência, né? Consciência ambiental, com relação à consciência de tratar os próprios colegas em casa, na rua, com respeito. A Cooperativa de Músicos e a Cooperbem são exemplos de que o cooperativismo, apesar de não ser um modelo novo, pode sim ser utilizado de novas formas e assim continuar sendo o elo econômico e social entre histórias de vidas que mudam completamente após a decisão de cooperar, unir para possibilitar. O cooperativismo já diz, é primeira pessoa do plural, nós. Ele é uma sociedade de gente, ele não é uma sociedade de dinheiro. Costumo dizer que é a solução. É uma empresa altamente democrática, que as decisões são sempre tomadas por decisões de maioria. É um processo onde as pessoas entendem, se apropriam e tocam a coisa como sua, né, e não como de outro. A cooperativa ela é a salvação para um músico, para uma banda, para uma orquestra. Me sinto muito feliz e defendo isso para os outros agricultores, porque se a gente se organizar através da cooperativa, a gente consegue atingir até novos mercados. Tem a ajuda da cooperativa, não tem que reclamar não, é fazer.